A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou a Márcia, eu participo do grupo de oração El Shaddai, na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Capela da Costeira, na Capela São Pedro. Eu participo do Ministério de Pregação na Renovação Carismática Católica e também da equipe de formação da nossa arquidiocese. Hoje nós vamos fazer uma pequena formação sobre o Seminário de Vida no Espírito Santo. Nós temos um pedido do nosso querido Papa que os seminários de vida aconteçam nas paróquias, nas igrejas. Então foi um grande presente para o nosso movimento da renovação esse pedido do Papa, sendo que seminário de vida é algo muito familiar para nós da renovação carismática. É um evento que nós costumamos fazer para que nós possamos anunciar o Evangelho, trazer mais pessoas para os nossos grupos de oração. Então é com muita alegria que hoje eu venho aqui para que a gente possa ser formado, para que nós possamos nos inteirar mais de como é que foi o seminário de vida no grupo de oração, quais são, o que nós precisamos providenciar, o que tem que ser feito. Então vamos fazer um apanhado hoje de tudo que é necessário para que nós tenhamos um bom seminário de vida no Espírito Santo, para que ele possa verdadeiramente produzir os frutos que ele deve produzir dentro dos nossos grupos de oração. Amém? Então vamos fazer uma pequena oração nesse momento, entregar essa formação, entregar esse momento ao nosso querido Deus, pedir que venha o Espírito Santo nos preencher mesmo com a sua graça, com toda a graça de Deus que vem através do Espírito Santo sobre nós. Que nós possamos hoje, nesse momento em que você vai escutar essa formação, que o coração esteja inteiramente aberto para receber dessa palavra, receber do ensinamento do Senhor, para que nós possamos então fazer aquilo que Deus nos pede, que é evangelizar e cuidar do seu rebanho. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, dando início, de fato, à nossa formação, a primeira coisa que eu quero falar sobre o Seminário de Vida no Espírito Santo é o conceito. O que é o Seminário de Vida no Espírito Santo? Eu acredito que muitos, quando ouvem falar do Seminário de Vida, quando o Papa falou e os padres começaram a falar que o Papa havia pedido o Seminário de Vida, quando alguém convida, né, vamos fazer o Seminário de Vida lá no grupo de oração, um grande ponto de interrogação se forma no coração, na mente dessas pessoas, mas afinal de contas, o que é Seminário de Vida no Espírito Santo? Então hoje nós vamos explanar um pouco desses conceitos para que nós possamos entender de fato qual é o objetivo do nosso grupo de oração, promover o nosso grupo de oração, fazer um seminário de vida no Espírito Santo. Então o seminário de vida ele tem um caráter evangelizador. E o que é um caráter evangelizador? É de anunciar a palavra de Deus, é anunciar o nosso Deus. Fazer com que a palavra dele, que o nosso Deus chegue naquelas pessoas que talvez nunca ouviram falar de Deus. Ou se ouviram falar de uma forma muito superficial. Porque ao mesmo tempo que nós estamos anunciando um caráter evangelizador, ele também tem uma característica muito forte, que é fazer com que os participantes tenham uma experiência do amor de Deus. Fazer com que os participantes tenham uma vivência do amor de Deus. Que eles experimentem o amor que Deus tem por eles. Que eles experimentem o poder do Espírito Santo na vida deles. Que eles possam experimentar e sentir a vivência do perdão do Senhor nas nossas faltas, nos nossos erros. É poder perceber até onde a fé pode levar essas pessoas. Até onde pode alcançar o nosso Deus através do seu testemunho. Então, nos diversos temas que nós temos no nosso Seminário de Vida no Espírito Santo, nós vamos tendo essa vivência desse Deus, desse poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, e então o Evangelho vai sendo anunciado para estes participantes, essas pessoas que estão participando do grupo de oração. Muitas pessoas ouvem falar de Deus de uma forma muito superficial. Muitas pessoas até têm fé, mas é uma fé mais doutrinária, uma fé de que alguém falou, ouviu falar de Deus, ou uma fé que os leva apenas porque a família um dia levou para a igreja ou falou de Deus. Mas não vive de verdade uma fé carismática, uma fé que acredita realmente no milagre, na presença do Senhor. O Seminário de Vida ele tem esse poder de Deus na vida daquele que participa, de poder vivenciar e ter uma experiência da presença de Deus na sua vida. Então, por isso, é tão importante que nós evangelizemos através do Seminário de Vida, que nós convidamos todas aquelas pessoas que rodeiam, aquelas que nós conhecemos como aquelas que nós não conhecemos,
a participar do seminário de vida, a convidar aquele vizinho, a convidar aquele colega de trabalho, aquela pessoa que talvez você perceba que precisa, aquela pessoa que você diz assim, aquela pessoa parece que precisa de Deus. Do ponto que eu conheço ela, ela precisava ter uma experiência de Deus. É para essa pessoa que você tem que levar esse convite, em especial para esta pessoa. Aquela pessoa que precisa ter essa experiência para então ser um servo do Senhor, para então crescer na espiritualidade, para então viver o poder da graça de Deus na vida dele. Então essa é a importância do Seminário de Vida no Espírito Santo. Para isso ele foi criado, para ser anunciado o nosso Deus no meio do povo. Em especial naquele povo, naquela pessoa que não ouviu falar desse amor, que não se sente amada por Deus, que não conhece na verdade o nosso Deus. Então por isso o Seminário de Vida ele é tão importante. E ele é dividido em diversos temas. Como eu falava antes, são 9 semanas, são 9 encontros dentro de toda uma dinâmica, de todo um crescimento espiritual a cada semana. E a cada semana é vivenciado um tema que vai então, estando junto ao outro, na próxima semana dando continuidade. E a pessoa chega ao final das 9 semanas tendo vivenciado essa experiência do amor de Deus que eu acabei de falar. Então eu vou falar agora rapidamente quais são todos os temas. O primeiro dia é a parábola do semeador, que é uma parábola que Jesus contava de como era o coração das pessoas semelhante a um terreno. Quando ele fazia uma analogia, do terreno que é seco, do terreno que não produz frutos. Então é uma parábola para que a pessoa que participa nesse primeiro dia, ela possa começar a ter consciência de como está a vida dela, como está o coração dela, como está ela diante de Deus. E aí, a partir do momento que ela consegue perceber como está seu coração, ela vai começando a beber da água que vem nas próximas semanas, que então vem o segundo dia, onde é falado sobre o amor de Deus, que as pessoas conheçam o verdadeiro amor, que é o amor que Deus tem por nós. No terceiro dia é falado sobre pecado e salvação, de nós termos a real consciência de que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz, o porquê que ele sacrificou por nós, o quanto a nossa conversão, a confissão dos nossos pecados, dá valor à salvação de Jesus, dá valor ao sacrifício de Jesus na cruz. No quarto dia, então, vamos falar sobre fé e conversão, porque sem a fé nós não conseguimos chegar adiante, nós não conseguimos seguir adiante. A fé é que nos faz levar até Deus, então vamos ter um aprendizado sobre fé e conversão. O quinto dia é sobre o senhorio de Jesus, o quanto Deus pode fazer por nós quando nós o colocamos como realmente verdadeiros Senhor da nossa vida, da nossa história. O sexto dia é sobre perdão e cura interior, porque não há como sustentar o amor sem viver o perdão. E não tem como viver o amor de Deus tendo um coração que guarda mágoas, que guarda feridas, que guarda problemas. Então é preciso também que nós entreguemos o nosso coração para o Senhor, nos tomando a decisão da escolha mesmo do perdão e buscar no Senhor a cura daquilo que nós precisamos ser curados. Então o sétimo tema é batismo no Espírito Santo, que é um dos pontos altos desse encontro, onde realmente Deus vai se derramar sobre nós, dando muita graça de Deus em cima de todo o ensinamento que nós tivemos nas semanas anteriores. É a verdadeira presença de Deus em nós, porque só um batizado no Espírito Santo consegue viver a conversão, tem a fé, consegue perdoar, consegue amar, consegue colocar o Senhor como Senhor da história. Então, por isso da importância então de ser preenchido pelo nosso Deus através do batismo no Espírito Santo. O oitavo tema, que é a vida fraterna, a vida em comunidade. Então somos convidados a, após termos essa experiência do Senhor, a vivermos em comunidade com Ele. Não vivemos sozinhos, ninguém foi criado por Deus para viver sozinho, fomos criados para estar com as pessoas. Então o grupo de oração é onde se forma uma grande comunidade fraterna, e aí você é convidado então a estar participando dessa comunidade. Então fala-se toda a importância do grupo de oração na vida da pessoa, na vida do servo, naquele que fez o seminário de vida no Espírito Santo. E o nono dia, então, que é o dia do encerramento, é testemunhando o poder de Deus. Nós somos convidados pelo Senhor a falar, a anunciar o nosso Deus através do nosso testemunho, daquilo que Deus fez por nós. Então, por isso da importância do testemunho. Testemunho, muitas vezes a gente fala e a gente não consegue levar uma pessoa para Deus. Mas através da nossa vivência no dia a dia com alguém, do nosso testemunho, da nossa mudança de vida, das nossas atitudes, nós estamos testemunhando o que Deus fez em nós, e então nós também ajudamos na conversão daqueles que nos rodeiam. Então, diante de todas essas coisas que eu acabei de falar, da importância de termos seminário de vida, nós fazemos hoje essa formação para você que é servo,
de grupo de oração, para você que é coordenador de grupo de oração, que hoje tem na sua programação, na sua agenda do ano, fazer esse evento, promover esse seminário de vida lá no seu grupo de oração, lá na sua paróquia, para que nós possamos fazer da melhor forma possível. Então, por isso nós estamos hoje para sermos formados, para sabermos como nós vamos fazer esse seminário de vida no nosso grupo, como vamos fazer acontecer. Então, eu vou começar falando sobre o serviço do grupo de oração, o que tem que acontecer todas as semanas, como é que vai se formar. Então, em primeira mão, é claro que, né, os servos do grupo, junto com o seu coordenador, os ministeriados, se reúnem para que possam, então, programar esse seminário de vida. A maioria dos nossos grupos de oração da nossa forania já tem a data já marcada, já sabemos quando é que vai ser, quando é que vai começar e tudo mais, mas tem que ser hoje, né, decidido, definido quem vai fazer o quê, qual é a função de cada um, qual é a missão de você, servo, nos dias do seminário de vida no seu grupo de oração. Então, quais são os serviços, quais são as funções que nós vamos ter todas as semanas, nas 9 semanas do seminário de vida no Espírito Santo. Então, eu vou começar a elencar aqui cada uma delas, depois vocês vão acompanhando junto com esse material que eu estou passando para vocês. Então, a primeira coisa, o seminário de vida no Espírito Santo, como são esses 9 encontros, cada encontro deve levar em torno de 2 horas. Não há como se fazer um encontro de seminário de vida no Espírito Santo sem ter bastante tempo para que seja vivenciado tudo aquilo que é necessário junto de cada tema. Ao final da nossa formação, ao final de onde você vai perceber tudo aquilo que temos que fazer, você vai entender o porquê dessas 2 horas. Não se pode cortar o tempo, fazer em 1 hora, fazer em 1h30, fazer com pressa. Tem que ser feito dentro do tema definido, dentro da forma definida por Deus. Um dia, servos, né, amados do Senhor, rezaram para que esses eventos acontecessem, como iria acontecer o seminário de vida. E Deus, então, revelou para eles que seria dessa forma. Então, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Então, vamos começar a falar de cada ponto lá no dia a dia desse seminário de vida. Primeiramente, que se o teu seminário, eu vou colocar aqui como uma analogia, que o seminário de vida aconteça lá no seu grupo de oração, uma vez por semana, no dia que vocês definiram, começando dando início às 8 horas da noite, como é o padrão, como é praticamente todos os grupos fazem. Então, eu vou começar falando assim, a primeira coisa é que a equipe de serviço deve chegar pelo menos 1 hora antes. Se o teu grupo de oração, o teu seminário de vida vai acontecer a partir das 20 horas, às 19 horas a equipe de serviço já deve estar no local para poder se preparar através da entrega do Senhor, para entregar aquele dia para o Senhor, se despojar mesmo do que Ele é e naquele momento falar mesmo para o Senhor, Senhor, hoje eu estou aqui de coração aberto para te servir, que a tua graça aconteça nesse dia, nesse grupo de oração, para todas essas pessoas, estou aqui como hoje, teu servo para te servir. E então vocês fazem uma oração de entrega, peçam mesmo batismo no Espírito Santo naquele momento, clamem a presença de Deus, peçam a Deus, peça a Deus mesmo por aquelas pessoas que vão estar naquele dia, que eles encontrem a conversão, que eles sejam tocados pela palavra, que eles sejam tocados pelo abraço da acolhida, que eles sejam tocados pela música que vai ser cantada, que eles sejam tocados pela oração que vai ser ministrada. Então é o momento em que os servos entregam aquele dia nos braços do Senhor, entregam naquele dia aos pés da cruz do Senhor, cada pessoa que vai participar do grupo de oração naquele seminário de vida. Outro ponto, então vamos ver agora já o que é necessário. No caso ali, pelo menos 3 servos na acolhida. Deve ter pelo menos 3 servos na acolhida. 2 que ficam ali na porta recepcionando as pessoas e uma pessoa que fica tomando nota, anotando o nome das pessoas que chegam. Talvez você faça alguma inscrição online, talvez você faça, então você vai ter uma lista ali já para colocar a presença de todos e tudo mais. Então é importante que tenha pelo menos 2 servos na acolhida nesse dia, em todos os dias, né, dos encontros. Outro ponto é ter um ministério de música. É de suma importância que nos encontros tenha um ministério de música. Se o teu grupo de oração não tem, que possa convidar um ministério de música de outro grupo, mas que todas as semanas, as 9 semanas, tenha um ministério de música. Confirmar com o pregador. Você vai ter uma lista ali das datas, você vai convidar pregadores para fazer a pregação em cada semana, em cada dia do grupo de oração, em cada dia do seminário de vida. Então você deve confirmar com esse pregador. Tanto na semana anterior, amado irmão, estou te ligando, confirmando, está tudo certo para a pregação da semana que vem?
e confirmar com ele também no dia. É de suma importância que você tenha certeza que vai chegar no dia o pregador esteja lá para fazer a pregação e caso aconteça algum imprevisto, que alguém esteja então preparado para assumir esse papel. Então é muito importante esta confirmação. Outro ponto importante é que tenha alguém que vá conduzir o terço. Se o grupo de oração definir que no seminário de vida vai ter a oração do Santo Terço, então vai ter todos os dias uma pessoa definida para fazer essa condução da oração do terço. Essa oração da condução do terço deve começar às 19h30, não começar além disso para que não atrase o horário do seminário de vida. Caso haja alguma coisa que não comece às 19h30, que não dê tempo de fazer o terço inteiro, então pode-se fazer uma consagração a Nossa Senhora, pode-se fazer uma música, né, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, mas que não o Santo Terço seja feito no devido tempo, iniciando às 7h30. Outro ponto bem importante é que deve-se todas as semanas ter um servo que vai conduzir a oração após a animação. Vai ter, né, as boas-vindas, depois a gente vai falar de parte a parte, e sempre tenha um servo que vai fazer, então, a condução da oração. Essa oração, ela deve ser feita, como quem já é servo, já está acostumado com o grupo de oração, sabe que lá no nosso grupo de oração, todas as semanas, nós fazemos o ciclo carismático. Então esse servo tem que estar bem preparado e bem informado que a oração deve ser completa. Uma oração um pouco mais curta, não tão longa, você vai ter no máximo meia hora para conduzir essa oração, de 20 minutos a meia hora. Então ela pode ser um pouco mais curta, lembrando que as pessoas que estão ali são pessoas que talvez nunca foram no grupo de oração, são pessoas que talvez nunca foram na igreja, nunca foram na missa. Então nós temos que ter o discernimento também nesse momento de fazer algo um pouco mais enxuto, né, digamos assim, usando uma palavra assim, né, para que dê um entendimento, um pouco mais enxuto para que as pessoas sejam realmente entronizadas nesse evento que nós vamos fazer. Outro ponto importante é que a palavra final, lá no final do dia, né, do seminário de vida, sempre haja uma palavra do coordenador. Sempre seja ele aquele que vai fazer a despedida, sempre dê uma palavra, que ele fale algo para aqueles que estão ali, que ele convide para que as pessoas perseverem, continuem vindo em todas as semanas. E caso ele não possa ir em algum dia, que ocorra alguma coisa, mas que ele sempre deixe alguém responsável por isso. Outro ponto importante é certificar-se, né, no local que vai acontecer o encontro, sobre a ordem e a limpeza do ambiente. Talvez o seu encontro seja feito na igreja. Então, se for feito na igreja, né, normalmente já está tudo arrumado, já é nos bancos da igreja, é um pouco mais simples a arrumação. Mas talvez o seu encontro seja feito no salão, seja feito em outro lugar. Então vai depender de ter uma arrumação, de fazer um altar, que o lugar esteja com cadeiras organizadas, com uma flor, com uma imagem santa, que nós possamos criar nesse lugar onde vai ser feito o seminário de vida um ambiente acolhedor, um ambiente sagrado, um ambiente onde as pessoas, quando cheguem, elas já sintam-se acolhidas por Deus através da harmonia daquele ambiente. E também é importante fazer uma boa acolhida. Aquelas duas pessoas que eu falava ali no início, que devem ficar ali na porta fazendo acolhida às pessoas, não é apenas para olhar para cada um e dizer boa tarde, boa noite, mas é falar mesmo, seja bem-vindo, aquele que se abre com um abraço, que você tenha, né, esse servo tem que ter esse discernimento, que a pessoa possa levar um abraço, levar uma frase de amor de Deus, conforme é o tema do dia, você pode usar uma frase para recepcionar essas pessoas. Talvez, se você achar importante, possa fazer uma mensagem, uma pequena mensagem, algum papel, entregar, se você achar que dá. Então, que cada servo, cada grupo de oração use da criatividade de como fazer a acolhida, mas o mais importante mesmo é uma acolhida calorosa, amorosa, uma acolhida onde aquele que chega naquele dia, no seminário de vida do Espírito Santo, ele já sinta o poder do amor de Deus através daquele que está acolhendo. A acolhida, às vezes, é a porta que vai se abrir para aquela pessoa. Talvez ela chegue ali até sem muita vontade de estar naquele lugar. Talvez ela foi ali a convite de alguém meio que arrastado. Talvez um esposo, uma esposa que foi para agradar o seu esposo. Um filho que foi para agradar mãe e pai. São tantas situações, né, que se passam na vida de uma pessoa. Talvez ela não queira tanto estar ali. E quando ela chega, ela é bem acolhida, com um sorriso no rosto, com um acolhimento, ela já sinta-se amada, ela já possa sentir, desde aquele momento, já o anúncio do Senhor já está sendo feito. Então a acolhida é muito importante no grupo de oração.
Agora nós vamos falar então sobre o pastoreio. O que é o pastoreio no Seminário de Vida no Espírito Santo? O pastoreio é um ponto muito importante do Seminário de Vida no Espírito Santo. Que o Seminário de Vida ele tem uma característica, tem um determinado momento, pós-pregação e pós-oração da pregação, em que as pessoas participantes do Seminário de Vida serão divididas em pequenos grupos. Né? Às vezes, conforme o número de pessoas, em 2 grupos, em 3 ou 4 ou até mais grupos. Então, cada grupo desse vai vivenciar um pastoreio, vai ter alguém que vai estar pastoreando essas pessoas, vão estar ajudando essas pessoas em todo o decorrer do Seminário de Vida no Espírito Santo. Então, nesse primeiro dia, os participantes serão divididos em grupos e todas as semanas, todas as 9 semanas, eles vão estar reunidos naquele momento do Seminário de Vida com o mesmo grupo. Toda semana repete o mesmo grupo. Cada grupo desse vai ter um pastor que já foi escolhido lá na organização do Seminário de Vida. Esse pastor ele não pode faltar, nem um dia do Seminário de Vida no Espírito Santo. Caso haja algum imprevisto que ele não possa ir, ele sempre tem que mandar um representante, porque ele tem uma função, uma missão muito importante naquele dia para poder pastorear aquele grupo. Esse servo escolhido para ser pastor de um grupo, ele já deve ter um espírito de liderança. Talvez o teu grupo seja pequeno, mas eu não tenho espírito de liderança e tudo mais, são poucos servos. Aí então aqueles que têm vão ter que desenvolver isso, vão ter que tentar, vão ter que colocar em oração para que eles possam desenvolver um bom trabalho. Quando se tem mais servos, a escolha então escolhe-se aqueles que têm espírito de liderança. Então o momento do pastoreio no grupo de oração é muito importante. No Seminário de Vida no Espírito Santo é muito importante. Então agora a gente vai falar nesse pastoreio, como eu dizia, cada grupo vai ter um pastor. Vai ter uma pessoa que vai acompanhar do começo ao fim do Seminário de Vida este grupinho. Então esse pastor ele tem também as suas obrigações. Então eu vou falar um pouquinho agora do que ele vai fazer no primeiro dia do Seminário de Vida e depois as orientações gerais que são feitas em todos os dias do Seminário de Vida, nos dias restantes. Então no primeiro dia do Seminário de Vida, quando esses grupinhos se reunirem, eles não vão ter um momento de partilha, como serão nos próximos. Nos próximos encontros, nas outras semanas, eles terão um momento de partilha, de como foi a semana de oração, de como foi a pregação do dia, se alguém ficou em alguma dúvida em alguma coisa. Neste primeiro dia, vai ser um momento onde o pastor vai dar as boas-vindas para essas pessoas que estão começando o Seminário de Vida. Ele vai fazer a apresentação dessas pessoas, cada um vai se apresentar ali para o grupinho, para que eles comecem a ter uma unidade, comecem já a formar, na verdade, um grupinho fraterno. Nesse dia, se a inscrição do Seminário de Vida não foi online ou através de fichas do grupo de oração, então nesse momento esse pastor vai ter uma ficha de inscrição e cada pessoa participante do dia vai preencher essa ficha, onde vai constar o nome dela, o endereço, o telefone. Esse pastor, nesse primeiro dia, vai informar sobre a meditação diária, que todas as semanas as pessoas que participam do Seminário de Vida vão levar um papel, onde ali vai ter uma meditação para fazer cada dia da semana. Então o pastor vai falar para esses participantes sobre essa meditação diária. E ele vai abrir também um grupo no WhatsApp para que eles possam ter uma comunicação durante essas 9 semanas. É um grupo que vai ser aberto ali para o Seminário de Vida. Encerrando o Seminário de Vida, se for da vontade também, ele pode ser então excluído. Mas nessas 9 semanas, hoje nós temos que aproveitar da tecnologia, onde facilita a comunicação, e usar essa tecnologia a nosso favor. E formar então um grupo no WhatsApp é bem importante para que mantenha essa comunicação entre as pessoas. Então neste primeiro dia a função do pastor seriam esses itens que eu acabei de falar. Então agora eu vou falar um pouco das orientações para o pastor em todas as semanas. Além do primeiro dia, onde tem essas que eu acabei de falar, ele tem mais algumas orientações que ele deve fazer no decorrer das próximas semanas, das próximas 8 semanas do Seminário de Vida. Então a primeira coisa que esse pastor tem que ter em mente, a sua oração. Aquele que é pastor, aquele que é servo, durante as 9 semanas, na sua oração pessoal, no seu momento de oração, ele vai ter na sua oração diária um momento de interceder por aqueles participantes. É um dia, no momento da sua oração, que ele vai colocar cada participante do seu grupinho aos pés do Senhor. Interceder por eles para que Deus realize a graça, o grande objetivo do Seminário de Vida na vida daquelas pessoas. Outra coisa que esse pastor tem que fazer é meditar aquela passagem que foi indicada no Seminário de Vida. Todo o grupinho vai levar um papel e a cada dia da semana ele vai ter uma passagem bíblica para fazer uma meditação.
Então esse pastor tem essa obrigação de fazer essa meditação. E aí no grupo do WhatsApp, então, fazer uma partilha do que foi aquela oração para ele, falar alguma coisa, algumas palavras, quebrar o gelo. Às vezes as pessoas não estão acostumadas e ficam envergonhadas de falar. Então o pastor é aquele que vai dar a entrada nessa comunicação. Ele vai falar algumas coisas ali, então vai motivar aqueles outros participantes também a começarem a falar na sua meditação. No dia do seminário de vida, ele vai renovar o convite para aquelas pessoas. Como ele tem um grupinho ali do WhatsApp lá de manhã, né, quando em determinado momento ele vai falar, olha, né, estou aqui para lembrar, hoje é dia de seminário de vida, hoje é o segundo dia, hoje é o terceiro dia. Se tiver alguma arte do tema do dia, você pode colocar aquela arte ali, às vezes o grupo de oração desenvolve uma arte. Então ele vai renovar o convite, como se fosse lembrar também aquelas pessoas que é dia de seminário de vida, para que eles não faltem. Caso alguma pessoa em alguma semana não for, né, a pessoa vem no primeiro dia, vem no segundo e talvez lá no terceiro dia a pessoa falte, ou né, em qualquer dia que a pessoa falte. Então, de uma forma fraterna, sem cobrança, talvez ele manda então uma mensagem individual lá no WhatsApp da pessoa, talvez ele possa até mesmo fazer uma ligação. Se morar perto, talvez dar um oi para a pessoa, olha, faltou o seminário de vida ontem, né? Tá precisando de alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Então, de uma forma muito fraterna e sem cobrança, fazer alguma forma de algum contato com essa pessoa para que ela não desista, para que ela não deixe de participar e não continue na semana seguinte. Outra forma é certificar-se na hora da partilha, porque quando termina ali aquele momento da pregação e da oração, os grupinhos vão se formar, e esse é um momento de partilha. E esse é o momento de partilhar sobre o seminário de vida, sobre aquilo que foi rezado durante a semana, sobre a palavra que foi pregada naquele dia. E não desviar para assuntos pessoais, ou contar alguma história de alguém, ou algo que alguém passou naquele dia. Então ele vai certificar de que essa partilha não fuja do assunto, que é o tema que deve ser falado naquele dia. Outro ponto importante que ele pode sugerir para essas pessoas é um diário espiritual. Então lá no primeiro dia, quando ele faz a primeira partilha, quando ele faz o seu momento de oração, que ele pega na sua casa, ou talvez compre um caderninho, alguma coisa, e vai anotando aquilo que ele rezou, se ele teve naquele dia algo que Deus falou, que ele sentiu, algo que ele aprendeu, que ele faça então um diário espiritual. É bem importante um diário espiritual, até mesmo para o próprio participante poder ver a sua evolução na oração após as 9 semanas. Quando ele pegar aquele diário espiritual e olhar lá no primeiro dia como foi a oração dele, e quando ele vai pegar o diário ali, já ver lá na 8ª semana, lá na 9ª semana, como está a meditação dele, ele vai ver o quanto de crescimento espiritual ele teve. Então o diário espiritual é bem importante. Outro ponto também é o sigilo sobre tudo que vai ser falado ali. Então, tudo que é falado naquele grupinho não deve ser partilhado com outros grupos, com outros servos, com outras pessoas, com a sua família. O que foi partilhado ali faz parte daquele grupinho. E que ele tem, inclusive, ele informe isso para aquelas pessoas. Que o que está sendo falado ali é de sigilo, que ninguém deve ficar falando por fora e tudo mais. Então, é muito importante que o pastor ele tenha em mente essas orientações. Que essas orientações sejam realmente seguidas para que aconteça a forma como deve acontecer o seminário de vida. Mais algumas coisas então. Outra coisa é motivar e anotar quem deu testemunho. Em todas as semanas, naquele momento da partilha, talvez algumas pessoas ou algum daqueles participantes tenham algo a partilhar. Por exemplo, hoje, quando teve um momento de oração, quando a pessoa que conduziu a oração falou tal coisa, aquilo foi para mim, eu entreguei para o Senhor que eu estava precisando, né, vamos dar um exemplo, estava precisando de emprego, eu rezei, e no decorrer dessa semana o Senhor, né, foi revelado, fui convidado a trabalhar em algum lugar, às vezes uma cura física, uma cura emocional, algo que aconteceu pode ser, assim, deve ser motivado por esse pastor, que as pessoas partilhem ali. As suas dificuldades na oração, as suas dificuldades na leitura da palavra, que eles partilhem ali. E se algo que foi testemunhado ali naquele dia, que aconteceu naquela semana, ou então no seminário de vida daquele dia, que aquele pastor achar importante que seja testemunhado lá no último dia, como eu falei ali nos 9 temas, no último dia o tema é testemunhando o poder de Deus. E nesse dia vai ter um momento em que vai ter um espaço para que aqueles participantes possam ir lá na frente, né, e testemunhar algo que aconteceu durante o seminário de vida. Então esse pastor ele tem que estar atento ao que as pessoas conversam ali e até mesmo motivar aqueles participantes a falarem
se algo aconteceu, se Deus fez uma graça para aquelas pessoas. E daí já deixar anotado para passar para o coordenador do seminário de vida, para que no último dia essa pessoa possa então, se for possível, testemunhar lá na frente, se for da vontade dela. Outro ponto importante também é se achar necessário, se na conversa, na partilha, às vezes ao sugerir, você quer que a gente vá na sua casa, a gente faça uma oração na sua casa, então convida um outro servo e vai até a casa dessa pessoa fazer uma visita, se for necessário, se for que a pessoa se abriu para isso, ou talvez o participante pediu, eu gostaria que você fosse na minha casa, que vocês rezassem por mim. Então talvez, né, se tiver essa abertura, convidar um outro servo, então fazer uma visita na casa dessa pessoa. Bom, nós vamos apresentar agora então uma sugestão de cronograma para acontecer no seminário de vida no Espírito Santo do seu grupo de oração. Nós temos aqui 3 cronogramas, mas não é 3 sugestões de cronograma, é 3 cronogramas, mas que o primeiro vai ser usado somente no primeiro dia, o outro cronograma é usado do 2º até o 8º dia, que daí usa-se o mesmo cronograma, e o terceiro cronograma no último dia, porque tem situações diferentes nesses dias. Então nós vamos sugerir agora esse cronograma, que ele seja feito no seu grupo. Você pode até usar ele de outra forma, modificar um pouquinho os horários, mas que não fuja muito, né, disso. Por isso ele é uma sugestão de cronograma. Então vamos lá. Agora eu vou falar do cronograma do primeiro dia do Seminário de Vida no Espírito Santo. Aquele dia onde vai ser a abertura do seu seminário, onde vai ter o dia da pregação da parábola do semeador. Então, nesse dia, como nós falávamos anteriormente, o horário de chegada da equipe de serviço é às 19 horas. Nesse momento, a equipe de serviço deve estar todas lá na igreja, lá no local, e eles vão fazer, então, uma entrega, uma oração de entrega do seminário de vida naquele dia. Às 19h30, eles têm meia hora para esse serviço. Às 19h30, abre-se, então, as portas do local onde vai ser feito o seminário, que seja no salão, que seja na capela, onde vai acontecer, e dá-se então naquele momento o início do Santo Terço. Também queremos lembrar, né, como também já foi falado, que se o terço não começar impreterivelmente às 19h30, ele não deve ser feito para não atrasar o início do seminário de vida. Então faça depois uma consagração ou algo diferente, um momento mariano ali no momento de Nossa Senhora. Às 20 horas, impreterivelmente, se começa então o seminário de vida no Espírito Santo. Nesse momento onde vai começar a primeira coisa das boas-vindas, né, para as pessoas que chegam. Quando chega alguém na nossa casa, a primeira coisa que a gente cumprimenta as pessoas, né? Boa tarde, boa noite. Então é o momento de dar as boas-vindas para essa pessoa, que pode ser o coordenador, de preferência até o coordenador do grupo de oração, ou então o coordenador do seminário de vida esteja nesse momento dando essas boas-vindas. Depois dessas boas-vindas, que seja ele ou então outra pessoa, se esse coordenador não consegue falar, é fazer uma breve explicação do que é o seminário de vida no Espírito Santo, para que aquelas pessoas que foram nesse dia no seminário de vida, eles saibam para que vieram, eles entendam o que é o seminário de vida, qual é a importância, o que eles vão vivenciar naquelas 9 semanas. Mas isso é importante que seja feito de forma muito breve, que leve assim, no máximo, entre as boas-vindas e essa apresentação, no máximo 5 minutos. Então essa apresentação, essa breve explicação, ela deve levar em torno de 3 a 4 minutos, para que também não se torne ali uma formação, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é só situar as pessoas do que é o seminário de vida. Porque o que acontece quando você chega num lugar e não sabe por que você está lá, não sabe o que é que vai acontecer naquele lugar, ele torna-se um ruído de comunicação. A pessoa fica ali tentando identificar o que ela está fazendo ali, o que é que vai acontecer, e acaba que ela não presta atenção no que está sendo falado, ministrado, que é o momento da oração. Então, por isso, da importância de alguém que faça essa breve explicação do que é o seminário de vida no Espírito Santo. Então, seguido dessa explicação, vem a animação. A animação ela deve levar em torno de 15 minutos, né, de 3 a 4 músicas, mais ou menos. Seguido da animação, às 20 horas e 20 minutos, já se começa a condução da oração. Vai ter aquele servo que foi escolhido, que está lá na tabelinha, que foi escolhido para ser aquele que vai conduzir. Essa condução de oração ela deve levar mais ou menos em torno de 20 minutos. E então entrega-se o microfone para o pregador. O pregador então vai fazer a sua pregação, vai fazer a sua oração pós-pregação em mais ou menos 40 minutos, até as 20 horas e 20 minutos, 21 horas e 20 minutos. Então, nesse momento que o pregador encerra a sua oração e que vai começar então os grupos de partilha.
aquele grupo que nós falamos ali que vão ser divididos, que vai ter um pastor para cada grupinho. Nesse momento, então, se dividem, cada grupinho de partilha vai para um lugar, e então ali começa-se então aquelas orientações do primeiro dia. Aquele que é pastor, ele já vai saber como é que tem que conduzir esse grupinho de partilha nesse primeiro dia. Esse grupinho de partilha, então, ele fica nesse momento até 10 para as 10, até as 21h50, onde vem o coordenador do grupo de oração, ou então o coordenador do seminário de vida, e faz então uma palavra final, uma breve despedida e um convite para que as pessoas perseverem e continuem nas próximas semanas. Encerrando então o seminário de vida nesse dia às 22 horas, e deve ser um horário, esse horário de início e de término é de muita importância, que ele realmente comece às 20 horas e ele termine às 22 horas em todas as semanas, inclusive. É muito importante que isso aconteça. Agora vamos então à sugestão de cronograma do 2º até o 8º dia do Seminário de Vida no Espírito Santo. Então lá na 2ª semana até a 8ª semana você pode usar o mesmo cronograma, porque daí vai acontecer mais ou menos as mesmas coisas, né, as mesmas etapas em cada dia do encontro. Então vamos lá esmiuçar desde as 19 horas até as 22 horas, o momento que se encerra. Às 19 horas, então, é o horário da chegada de equipe de serviço, da oração de entrega. Às 19h30, então, é a abertura das portas da igreja e o início do Santo Terço. Eu já vou falar assim mais do que vocês já viram ali no primeiro cronograma. Às 20 horas, dá-se então as boas-vindas para as pessoas. Nesse dia em diante, do 2º ao 8º dia, não é necessário uma explicação do que é o Seminário de Vida no Espírito Santo. Nesse dia, somente as boas-vindas e já passa para o momento de animação. Às 20 horas e 20 minutos, então, começa o momento de oração, condução de oração, que vai até as 20 horas e 40. E então, o pregador começa a sua pregação, seguido da sua oração. Às 21 horas e 20 minutos, dá-se início, então, aos grupos de partilha. Aquele grupo de partilha que vai se reunir toda semana, o mesmo grupinho. Então, aquela pessoa que foi dividida na semana anterior vai se reunir o mesmo grupinho naquela semana, e assim vai ser todas as semanas. Face ali, daí o pastor vai estar conduzindo, nesse momento ali do grupo de partilha, realmente é partilha, é para falar do que aconteceu na semana, na sua oração, é para falar do que aconteceu ali no dia, se ele quiser partilhar alguma coisa, e onde o pastor também vai estar atento se houve algum testemunho para que seja contado, então, no último dia. Terminou o grupinho de partilha às 21 horas e 50 minutos, vem a palavra final, então, do coordenador do Seminário de Vida ou o coordenador do grupo de oração e, novamente, o convite para que eles perseverem. Então, do 2º dia até o 8º dia, todas as semanas, no momento da palavra final, esse coordenador deve fazer o convite para que as pessoas perseverem, para que as pessoas venham na semana seguinte e continuem participando. E às 22 horas, como nós falamos, encerra-se, então, impreterivelmente nesse horário. Então agora nós vamos ao cronograma para o último dia do Seminário de Vida no Espírito Santo, no último encontro. Como nós falamos anteriormente, nós tivemos a sugestão ali do primeiro dia, a outra sugestão do 2º ao 8º dia, e agora a sugestão do 8º dia, que tem algumas modificações também. Então vamos lá, começando às 19 horas com a chegada da equipe de serviço para entrega. Às 19h30, a abertura das portas, o local onde vai acontecer, né, o Seminário de Vida no Espírito Santo e o início do Santo Terço. Às 20 horas, as boas-vindas. Seguido das boas-vindas, 21 horas e 2 e 3, né, não precisa necessariamente ter a hora aqui. Já se dá início, então, à animação. Após a animação, às 20 horas e 20 minutos, começa-se, então, a condução da oração. Às 20 horas e 40, entrega o microfone para o pregador, para que ele faça a sua pregação, e também um convite. Essa pregação do último dia é um convite às pessoas que, com tudo que elas vivenciaram no Seminário de Vida no Espírito Santo, elas realmente testemunham o poder de Deus na vida delas. Então o pregador, ele vai motivar as pessoas a testemunhar, né, aquilo que aconteceu nessas 9 semanas, e seguido dessa pregação, que é um pouco mais curta do que dos outros dias, vem então o convite das pessoas irem fazer então o seu testemunho. Como nós falamos lá na orientação, o pastor, aquele que é o pastor de cada grupo, que faz o pastoreio de cada grupinho, ele tem, uma das missões dele é observar em cada dia de partilha de grupinho, aquele que tem um testemunho para contar. E aquele testemunho que ele achar importante, que ele achar um testemunho para ir lá na frente falar, ele vai anotando
e passa então para o coordenador do seminário de vida, que nesse último dia de encontro ele vai ter conversado com essa pessoa e feito o convite para que nesse final de grupo de oração desse dia, essa pessoa testemunhe aquilo que ela viveu naquele dia. Então, por isso da importância do pastor ficar atento a tudo aquilo que é falado em cada grupinho, tudo aquilo que é testemunhado em cada grupinho, porque aquele testemunho daquela pessoa vai servir para dar o testemunho lá no último dia. E como nós falamos já, o testemunho, muitas vezes nós falamos, nós oramos, nós pregamos, e talvez não sejam tocados, não seja aquilo que vai tocar o coração daquela pessoa, mas um testemunho, muitas vezes, um simples testemunho, ele pode tocar o coração daquelas pessoas e elas então sentirem-se motivadas a continuar participando do grupo, porque elas viram a graça de Deus acontecer. Jesus, quando ele andava, né, naqueles 3 anos da vida pública de Jesus, muitas vezes, muitas pessoas ele curou, ele realizou muitas curas e milagres, mas ele não curou e ele fez milagres 100% das pessoas que passaram na frente dele. Muitos daqueles que andaram com Jesus não tiveram continuar com essas doenças e não foram curados, estavam lá seguindo Jesus. E por que muitas vezes nós falamos, por que ele não cura todo mundo? Por que ele não cura toda doença que existe nesse mundo? Porque a cura, o milagre, ele vem acontecer no momento que Deus achar que deve acontecer para a conversão daquele povo, para a conversão daquelas pessoas que estão naquele meio. Então, muitas das graças dos milagres que acontecem são para a conversão daquelas pessoas. Então, um testemunho de alguém pode levar à conversão de um filho de Deus. Mesmo ele tendo vivenciado aquelas 9 semanas, talvez ele não tenha se sentido ainda convertido, mas o testemunho de alguém pode levar essa pessoa à conversão. Então, estas pessoas que foram observadas pelo pastor nas 9 semanas, né, nas 8 semanas anteriores, elas vão ser convidadas, então, a nesse momento, a ir lá na frente, né, ou lá no seu lugar, pegar o microfone talvez, depende da pessoa, né, a timidez dela ou não, mas que ela vai ser convidada a dar o testemunho. Então, por isso que nesse dia é um pouquinho diferente o cronograma, pois a pregação é um pouquinho mais curta, para que tenhamos mais tempo de pessoas que possam testemunhar o que foi o seminário de vida para elas naquelas 9 semanas. E às 22 horas, como sempre, como a gente orienta, que realmente às 22 horas esteja feito o encerramento do seminário de vida, cumprindo então com esse horário. Então, diante de tudo aquilo que foi falado, nós falamos aqui de muitas regras, de muitas orientações, muitas sugestões. Agora você servo, você coordenador do grupo de oração, que você possa, né, ouvir esse vídeo até mais de uma vez essa gravação, que você possa pegar o material que nós vamos enviar para você, que você possa analisar esses cronogramas, analisar a tabela ali onde vamos colocar as equipes de serviço, a responsabilidade de cada um, que você possa realmente fazer uma boa organização do teu seminário de vida. Muitas vezes nós escutamos que Deus ele faz acontecer, não importa, não é nós que vamos decidir, mas Deus ele faz acontecer, o que é de Deus acontece, mas para Deus ele pede também a nossa organização. Para que Deus possa nos usar no dia do seminário de vida, nos dias desses encontros, é necessário que o nosso coração esteja livre de preocupações, livre de quem vai pregar, de quem vai anunciar, de quem vai coordenar, de quem vai estar no grupinho, para que nós possamos naquele momento estarmos inteiros para servir e interceder por aquelas pessoas que estão no grupo de oração. Então Deus ele pede de nós sim o nosso melhor, a nossa organização. Então tudo aquilo que nós falamos aqui hoje são todas orientações e sugestões que se encontram no material da Renovação Carismática Católica, nossa última apostila sobre o Seminário de Vida no Espírito Santo. Ali também nós temos nessa apostila todos os temas, o que deve ser falado nesses temas. É claro que o pregador tem a liberdade de usar mais coisas, falar coisas além do que está ali é uma sugestão, mas que tem a nossa apostila como base, ela deve ser usada como base. Então, se você convidar um pregador, esse pregador tem que saber, tem que ser orientado, que ele tem que se basear na apostila do nosso movimento, que ela foi desenvolvida para que o seminário de vida acontecesse de uma forma eficaz, de uma forma como Deus revelou para aqueles servos quando eles foram orar para que o seminário de vida acontecesse. Então aqui nós temos todas as orientações, todas as regras, estamos também abertos a tirar dúvidas, se alguém precisar de mais alguma orientação, de tirar alguma dúvida, pode nos procurar para que a gente possa dar as orientações de acordo com os teus anseios, aquilo que você precisa, e que você possa então no seu grupo de oração realizar um bom seminário de vida no Espírito Santo. Um seminário de vida que dê frutos,
O seminário de vida em que Deus seja anunciado para o povo sedento da palavra de Deus. O seminário de vida que traga mais pessoas para o teu grupo de oração. O seminário de vida que daqui 1 ano, daqui 2 anos tenha mais servos do teu grupo de oração, frutos do seminário de vida, que é um grande objetivo do seminário de vida acontecer no nosso grupo de oração. E eu trago agora uma palavra que está lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 até o 27b. O Senhor fala assim: eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Eu tirarei do vosso peito um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito. Isso aqui foi uma grande promessa do Senhor. Uma promessa, inclusive, que já aconteceu, que já foi realizada, que aconteceu lá em Pentecostes para os apóstolos. O Senhor fez a promessa que daria àqueles homens, àqueles apóstolos, um coração novo, um espírito novo, que eles seriam homens novos, homens de verdade no coração de Deus, que Ele tiraria aquele coração de pedra, aquele coração sem sentimento, aquele coração sem amor, que não foi amado e que não ama, aquele coração que não perdoa e que não é perdoado. O Senhor fez essa promessa, o profeta Isaías anunciou essa promessa do Senhor, e o Senhor já realizou lá em Pentecostes, e Ele renova essa promessa em nós até os dias de hoje, através do batismo no Espírito Santo. O seminário de vida no Espírito Santo vem trazer para estas pessoas o que aconteceu com os apóstolos lá em Pentecostes, o que aconteceu com você na sua primeira experiência de oração, no seu primeiro encontro com o Senhor. Ele dá um coração novo para cada um. Ele coloca dentro do peito de cada um coração novo, um coração de carne, como diz a palavra. E Ele diz que dentro desse coração Ele colocará um espírito novo. Amém.